E vamos nós para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. O título inicial é O Senhor do Sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas, então debulhando-as com as mãos, comiam os grãos. Alguns fariseus disseram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: você nunca leu o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. Então acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E outros sábados ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observava atentamente para ver se ele curaria no sábado. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. E Jesus lhe disse: eu pergunto o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Eles, porém, ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderia fazer contra Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro; André, seu irmão; Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor no final. Bem-sucedidos. Jesus desceu com eles, parou em um lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados das suas doenças, os que eram perturbados por espíritos imundos. Ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. E ele olhou para os seus discípulos e disse: bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês, quando odiarem, os excluírem da companhia deles, os insultarem e tratarem com desprezo o nome de vocês, considerando o maligno, por causa do Filho do Homem. Regozijar-se nesse dia e salto de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois lamentarão e chorarão. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. O amor aos inimigos. Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo: ame os seus inimigos, faça o bem aos que odeiam, bendigam aqueles que os maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pede. E alguém tirar o que pertence a você, não exija, mas o devolva. Como deseja
como deseja que as pessoas façam a vocês, assim façam também a eles. Se vocês amarem aqueles que o amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que o amam. E se fizerem o bem àqueles que são bons, como vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas de que esperam devolução? Até os pecadores emprestam e pecadores esperando receberão devolução integral. Amém. Porém, os seus inimigos, faça-lhe o bem e empreste a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão serão grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus, ingratos e maus. Portanto, seja misericordioso, como é misericordioso o Pai de vocês. O julgamento do próximo. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e serão dados a vocês uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida com que medir será usado como mediu você. Jesus fez também o seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos em um buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está nos seus próprios olhos? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco dos seus olhos, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A árvore e o seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesouras no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor e não faz o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e pratica. É como um homem que constrói sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio inundação, torrente, deu encontro àquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que constrói uma casa no chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Pois bem, encerramos aqui os 3 capítulos dos Evangelhos. Convido você a estar conosco nas próximas leituras. Vem aqui no chat, coloca o seu número do WhatsApp, que eu entrarei em contato contigo para nós fazermos um plano de leitura bíblica. Ok? Deus abençoe e te guarde.